Olá, estamos agora na nossa oitava lição a respeito das qualificações para a liderança da igreja. O líder precisa ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante. Ele precisa ser sóbrio, conforme diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio. A sobriedade, assim como temperança, também tem a ver com bebidas fortes, bebidas alcoólicas. O contrário de sóbrio é ébrio. Sóbrio é uma pessoa que não está bêbada e ébrio é um bêbado. Mas o texto ele não está restrito apenas à questão da bebida, uma vez que no versículo 3 há uma qualificação ou uma exortação a respeito, um requisito a respeito de bebida alcoólica, que já é bem específico. Portanto, a sobriedade ela tem a ver também com seriedade. Tem que ser uma pessoa grave. Grave é um termo que não se usa mais, mas uma pessoa grave é uma pessoa séria, é uma pessoa sóbria. Interessante que essa era uma das qualificações de um dos filhos de Jessé a respeito de sobriedade. Josué também. Pessoas que desenvolvem a qualificação de sobriedade são pessoas sérias, pessoas que levam a sério. Isso não quer dizer que um líder não deve fazer piadas, que ele não tenha bom humor, que ele não mostre para as pessoas uma simpatia, que ele não ria. Não, inclusive os líderes, eles são pessoas que têm bom humor. Mas sobriedade tem a ver com a seriedade, levar a sério aquilo que se faz. Nós não podemos deixar que aconteça a situação de pessoas dizerem não dá para confiar no que ele fala. Isso seria muito ruim, porque todos nós precisamos de credibilidade, ou seja, as pessoas precisam acreditar naquilo que nós falamos, porque senão nós não temos ministério. Então essa seriedade, essa sobriedade precisa haver na liderança entre os crentes que exercerão o papel de liderança. Daniel era equilibrado. Nós sabemos que Daniel ele teve a oportunidade de desfrutar de todos os prazeres da dieta persa. No entanto, ele se restringiu aos legumes. Isso não quer dizer que nós temos que ser vegetarianos, não. Nós sabemos que aquela alimentação exagerada, inclusive, ela estava muito relacionada à adoração pagã. E ele não queria se associar com aquilo. Por isso, ele pediu uma dieta que os judeus estavam bem acostumados, sendo agricultores, sendo pessoas que comiam desses alimentos. Agora, o judeu comia carne, comia bastante carne, nós sabemos disso. Ele não comia carne de porco, evidentemente, todos sabemos da lei de Moisés. Porém, ele comia muita carne de carneiro, ele comia carne bovina, então ele era uma pessoa que o judeu ele experimentava sim e comia proteína animal, e até muito importante para o organismo. Então, não é que Daniel era vegetariano ou vegano, não, Daniel era simplesmente equilibrado, ele não queria se dar ou dar-se, permitir-se aquelas glutonarias e aquele paganismo com todos aqueles banquetes reais que eles ofereciam. Mas a sobriedade não é só sobre alimentação, a sobriedade tem a ver também com o nosso caráter. As pessoas sabem que os líderes são pessoas sérias, que eles podem falar de assuntos constrangedores, mas esses assuntos serão tratados com devido respeito, com a confiabilidade que é necessária
nos assuntos que se apresentam. Portanto, sobriedade tem a ver com seriedade. O líder precisa ser modesto. Agora, modéstia, alguns falam modéstia à parte. Sempre que alguém falar modéstia à parte, ele quer falar de alguma coisa que vai exaltá-lo. Modéstia à parte, eu sou muito bom nisto. Modéstia à parte, eu sei fazer um café excelente. Modéstia à parte, eu cozinho muito bem. Modéstia à parte, então sempre que alguém falar modéstia à parte, ele não está sendo nada modesto. Ele está só pedindo permissão para ser arrogante. E ser modesto é algo do coração, ou seja, é uma pessoa simples. Simplicidade como? A palavra de Deus nos diz, embora seja um assunto referente às mulheres, em 1 Timóteo capítulo 2, que as mulheres precisam se ataviar de uma maneira modesta. Ou seja, elas precisam ser simples no seu vestuário, não com vestuário caro ou dispendioso, como era comum para as mulheres de Éfeso, sendo que elas eram ricas, né? Então a modéstia tem a ver com simplicidade, tem a ver com humildade. Nós precisamos de líderes que não ostentem, líderes que não queiram ser mais do que as outras pessoas na aparência, mais do que as outras pessoas em quaisquer áreas. Isso não quer dizer que não haja líderes que são bem abastados, que são empresários bem-sucedidos, que são pessoas com poder aquisitivo grande, confortável. Não, as pessoas podem ter isso porque essas coisas são bênção do Senhor. No entanto, a maneira delas agirem no mundo deve ser uma maneira simples, modesta. Moisés desprezou as riquezas do palácio para servir a Deus com as pessoas simples do povo, para libertar aquelas pessoas. E ele aprendeu muito mais ainda quando ele esteve no deserto e pastoreando o rebanho. Então, ele se tornou uma pessoa, ou continuou sendo uma pessoa modesta, uma pessoa simples. O líder precisa ser hospitaleiro. A palavra de Deus diz que ele tem que ser hospitaleiro. Por hospitalidade, nós temos a nossa palavra muito conhecida, hospital. O hospital acolhe todas as pessoas. Em tese, um hospital não rejeitaria um pobre, não trataria melhor um rico. E pensando num PS, um pronto-socorro, um pronto atendimento, há um acidente, os médicos, os enfermeiros, eles não, as primeiras perguntas não são qual o seu nível social, quanto você ganha, o que você faz da vida. Não, nada disso. Eles vão receber, porque um hospital recebe pessoas para curá-las, para cuidar de suas feridas, ajudá-las nas suas dificuldades físicas. Isso é ser hospital. O hospitaleiro é uma pessoa que acolhe. Ele acolhe quem? Bom, ele acolhe qualquer pessoa. Evidentemente, nós não estamos aqui dizendo que pessoas têm que ser descuidadas ao receberem pessoas que trariam algum problema para o lar. Mas hospitalidade, hospitaleiro, tem a ver com acolher. Se o seu coração não for um coração acolhedor, provavelmente isso vai ficar estampado, vai se manifestar na maneira mesquinha como você vai lidar com o seu carro, não colocando certas pessoas dentro do seu carro, não servindo com seus bens, não abrindo as portas da sua casa, não oferecendo a sua comida para as pessoas, sendo que naquela época muitos obreiros eram itinerantes, eles viajavam, e ficar em hotéis naquela época era muito perigoso, não apenas por questões de ladrões, mas também a questão moral. Havia muitas situações de prostituição
nesses lugares, nesses hotéis. E nós não queríamos, ou eles não iam querer que os seus líderes, visitantes, né, pregadores da palavra, se hospedassem nesses lugares. Por isso era muito importante recebê-los em casa. Há muitas maneiras de nós sermos hospitaleiros, a começar das nossas casas, mas também para as nossas igrejas. Nós devemos receber muito bem as pessoas. Não devemos tratar com deferência, ou seja, tratar uma pessoa melhor do que outras na igreja. Apareceu um visitante na igreja, todas as pessoas são muito bem-vindas e nós devemos tratá-las com muito acolhimento, com hospitalidade. Mas que isso tem a ver com a liderança? Isso não teria a ver com os próprios membros da igreja? Sim, mas os membros da igreja, eles se espelham nos seus líderes. Se seus líderes são pessoas corteses, pessoas acolhedoras, pessoas que dão as boas-vindas para os visitantes, as outras pessoas vão imitar o que os líderes estão fazendo. A palavra de Deus nos diz em Hebreus que algumas pessoas, sem saber, acolheram anjos. E isso já nos remete lá para Gênesis, quando Abraão recebeu, sem saber, anjos. E aqueles anjos foram seus hóspedes. Ele tratou muito bem, ele assou o carneiro, ele fez pães e ele recebeu muito bem. E ele não estava sabendo disso, até em algum momento ele estava recebendo anjos. Então, o servo de Deus, o líder, precisa ter essa qualidade ou essa qualificação, ser hospitaleiro. Isso nos levanta a pergunta: isso é um acessório? Isso é um ideal ou isso é um requisito? Na minha opinião, do que eu entendo da palavra de Deus, eu creio que é requisito. Se um líder não é hospitaleiro, ele vai se assemelhar àquela situação muito triste colocada no livro de João, ou na epístola de João. Eu quero ler com vocês a terceira epístola de João, quase lá no final da Bíblia, do Novo Testamento, quando fala do Diótrefes, no versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá o quê? Acolhida. Ou seja, ele não é hospitaleiro. E além dele não ser hospitaleiro no sentido de receber os obreiros, ele dificulta as pessoas que querem ser hospitaleiras. Versículo 10, 3 João, versículo 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que homem mais mesquinho, que homem mais orgulhoso, que homem mais bairrista, no sentido de que ele quer só aquelas pessoas que ele quer. Ele manda no pedaço, ele manda no ambiente. Deus quer que sejamos hospitaleiros, acolhedores. Há igrejas que fazem cursos para serem igrejas acolhedoras, mas a própria simplicidade no coração dos líderes vai motivar que os membros também sejam assim e a igreja vai ser acolhedora. Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.